sentiu muita pena do mar. Chegamos em Corinto, as ruínas da Corinto. Vamos lá que quero mostrar tudo para você. Estamos no canal de Corinto. Esse canal é o canal que liga o Mar Egeu ao Mar Jônico. O Mar Jônico está bem ali e o que liga com o Mar Egeu. Antes desse canal, isso aqui era o istmo que as pessoas vinham pelo porto, tinha que trafegar a pé do outro lado para o Mar Egeu, para os navios não terem que dar o contorno no Atlântico. Então aqui é o istmo de Corinto. Esse canal aqui tem em torno de 7 km, 8 km de profundidade, 21 metros de profundidade ali da água. Então esse é o canal de Corinto. Antes, quando a carta foi escrita, não havia esse canal. Aqui no istmo existiam dois portos, um do lado do Mar Egeu e outro do Mar Jônico. Canal de Corinto, belíssimo. Só mais uma questão aqui com relação ao canal de Corinto. Esse canal ele foi feito na época do imperador Nero, que ligou aqui os dois mares para dar uma melhor tráfego para as embarcações. Beleza? Aqui em cima desse canal ainda trafega veículos, um monte de ônibus, caminhão. Aqui é uma região portuária, então muitos caminhões passam por aqui. Chegamos em Corinto, as ruínas da Corinto. No 146 a.C., o general romano Mômios destruiu a cidade. Falamos que no 44 a.C., Júlio César mandou fazer uma nova Corinto. E não falamos que na nova Corinto, nessa que foi construída no 44 a.C., a população era de muitos lugares. Isso não falamos. Os romanos mandavam os veteranos dos exércitos para povoar as novas cidades que fundavam. Recebíamos veteranos dos exércitos romanos terra nas províncias. Então, na Nova Corinto, na cidade romana de Corinto já, a população era grega por causa que estava na Grécia, romana por causa dos veteranos que aposentavam, mas também chegou aqui muito pessoal de Israel, Fenícia e Síria. A Fenícia era onde hoje fica o Líbano. Judeus, fenícios e sírios eram comerciantes que chegaram aqui. Então já no 44 a.C. a população de Corinto era internacional, de muitos lugares diferentes. E o santuário de Afrodite lá em cima continuava funcionando. Lembram que falamos do santuário de Afrodite? Com as 1000 sacerdotisas. 100 anos depois da fundação de Corinto, chegou aqui um grupo de judeus que foi expulso de Roma. Por que os judeus foram expulsos de Roma? Porque na época do imperador Cláudio, no ano 49, brigavam muito entre eles por causa de um tal Cresto, que achamos que não era Cresto. O historiador romano fala de Cresto, mas achamos que era Cristo. E por que brigavam os judeus? Porque alguns acreditaram de que Jesus era o Cristo, o Messias, e outros não estavam acreditando. Logo brigavam muito entre eles. E o imperador romano, que para ele eram todos a mesma coisa, expulsou. Expulsos os judeus, muitos chegaram aqui. E entre eles esse casal que fala a Bíblia, Priscila e Áquila.
Vocês sabem que Priscila e Áquila, no Novo Testamento, aparecem 6 vezes. Nas epístolas de Paulo e nos Atos. E eles faziam tendas. E Paulo, quando chegou aqui, foi hospedado por eles. Por quê? Porque ele também fazia tendas. E como este apóstolo, destinado a ser um dos maiores heróis do cristianismo, como é que sabia fazer tendas? O apóstolo Paulo. Então, no Talmud, os judeus falam: se você não ensina seu filho um trabalho manual, vai fazer dele um ladrão. Mas Paulo era viajante. E o viajante carrega todos os seus bens. Então, se faz qualquer outro trabalho, as ferramentas seriam grandes e pesadas. Mas fazendo tenda, as ferramentas que carrego são leves e pequenas. 2. E 3. Aquele que preparas para ser rabino, como ele, e aquele que prepara para ser rabino, tinha de conhecer um trabalho manual, porque era preciso poder sobreviver em qualquer lugar do mundo sem depender de doações. Então ele era capaz de sobreviver. E aqui em Corinto, trabalhar fazendo tendas era um negócio muito bom, porque aqui perto era um santuário do deus dos mares, Poseidon, onde faziam competições atléticas semelhantes aos Jogos Olímpicos. Só que esses jogos tinham outro nome, se chamavam Jogos Istmicos, os Jogos de Istmia, aqui perto de Corinto. E no mundo antigo não existia hotel, as multidões acampavam em Olímpia, em Corinto, em qualquer outro lugar. E quando começaram a fazer hotéis, era só para um pequeno número de pessoas, normalmente as autoridades. Então, aquele que fazia tendas aqui tinha muito trabalho. Paulo, em Corinto, nas primeiras semanas, falava de Jesus aos sábados, na sinagoga, porque os restantes dias trabalhava. Mas pronto chegaram do norte 2 companheiros de Paulo. Quem? O Silas e o Timóteo. E parece que falaram para ele algo, um diálogo que nós não conservamos. Mas parece que ele estava aí sentado. Vamos fingir que estava sentado. E quando chegam, falaram, abraçaram. E Paulo pergunta: como estão os irmãos lá em Tessalônica? E eles devem ter falado: eles estão bem, estão firmes na fé. Embora são de origem pagã, estão firmes na fé. Mas eles têm certas dúvidas acerca daqueles que já faleceram. Eles entrarão no reino dos céus ou não entrarão? E aí Paulo decide escrever uma epístola aos Tessalonicenses, onde no capítulo 4 fala: não quero que sejam ignorantes naquilo que tem a ver com aqueles que já adormeceram, porque eles entrarão primeiro no reino do céu e depois nós, os vivos. Isso é muito importante. O que é importante? É importante saber que na época de Paulo, no ano 50, eles achavam que Jesus volta amanhã. Amanhã ou segunda-feira. Ou em junho. Ou em agosto, mas volta em qualquer momento. Por isso os tessalonicenses tinham dúvida acerca dos falecidos, se entrarão no reino do céu ou não. Porque eles achavam que quando chegasse Jesus ainda estariam vivos. Paulo achava que estaria vivo. Ele escreve isso. Depois entraremos nós, os vivos. Então cobra sentido quando surge a dúvida de por que não escreviam evangelhos no ano 50. Cobra sentido. É que, para que escrever um evangelho hoje, se daqui a 10 dias Jesus volta? Eu não preciso escrever a história de Jesus por escrito. Ele vai voltar daqui a pouco. Mas tem sentido escrever epístolas no ano 50.
Por quê? Porque as comunidades cristãs em outras cidades têm dúvidas. E aí cobra sentido. E quando escreveram os evangelhos? Depois dos 70. E por quê? Porque Jesus não tinha voltado e porque estavam morrendo as pessoas que conheceram Jesus. E estavam morrendo por quê? Esperaste? Estavam morrendo por quê? No ano 70. Então, primeiro, por causa da idade. E segundo, porque na guerra entre Roma e judeus, entre o ano 66 e o ano 70, estava morrendo muito pessoal. Né? Logo, a história de Jesus, na sua transmissão oral, estava correndo o risco de se perder. E surge a necessidade de escrever por escrito a história de Jesus. E aí surge Marcos, né, no ano 70, e os restantes 3 que seguem. Mais uma coisa. Em Corinto, no ano 50, Paulo escreve aos Tessalonicenses, e provavelmente o Novo Testamento começa aí. No Novo Testamento colocaram primeiro Romanos, porque é a maior. Colocaram as epístolas em ordem de tamanho. Estamos chegando no Templo de Apolo, na cidade de Corinto, um dos templos mais importantes e com as colunas mais preservadas. Que incrível estar aqui em Corinto, na terra que Paulo escreveu Romanos, Tessalonicenses, né? Aqui é a praça central, a Ágora. Aqui era a praça onde tudo acontecia. Ali nós temos o templo de Apolo. Lá em cima daquele topo, nós temos o templo da deusa Afrodite, que tinha 1000 sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. Ali, naquela pedra ali, onde o pessoal está lá em cima, nós temos onde era o tribunal, onde Gálio julgou Paulo. Paulo foi julgado ali. Então, muito interessante, era onde aqui toda a vida de Corinto acontecia, uma cidade extremamente importante, portuária, que a vida toda aqui acontecia em termos de filosofia, comércio, mas também muita devassidão moral. Por isso que a cidade de Corinto virou verbo. Né? Corintianizar significou divulgar uma vida de devassa, uma vida sem muita moral. E aqui então nós estamos em Corinto, terra que Paulo ficou 1 ano e meio pregando o evangelho. E quando Paulo chega, ele tem uma única mensagem: Cristo Jesus. Cristo é a única mensagem, e Cristo e este crucificado, como ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1. Entre a deusa Afrodite, o deus Apolo, o poder romano manifestado principalmente nos tribunais, o grande poder e a transformação da vida vem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos continuar nossa viagem, temos muito a mostrar e podemos confiar no Senhor sobre tudo. Essas ruínas mostram o que era a grande cidade de Corinto. Partes da cidade de Corinto. Levou mais prisioneiros de guerra para casa, para fazê-los escravos, trabalhar. Mas o Estado derrotado continuava existindo. Não era preciso apagar revoltas. Por isso Grécia não fazia calçadas e Roma fazia. Roma introduziu a técnica de fazer calçadas na Grécia. Esta aqui é a Avenida Lequeu, de 7 metros de largura. E do lado esquerdo, saindo de Corinto, indo pelo porto, do lado esquerdo eram mais lojas, e do lado direito era a Fonte Glauca, os banhos de Euricles.
E até os banheiros também, que vocês acham que vocês já viram banheiros em Éfeso, mas aqui também há. Vejam aqui. Essa estrada É leva um para o banheiro cheio porto. de flores. Né? Flores amarelas e vermelhas. Mas no fundo tem uns buraquinhos para sentar e fazer número 1, número 2, sociabilizar simultaneamente. É um banheiro perfumado. Banheiro perfumado, com flores. Agora, família, vocês sabem que os banheiros eram grátis até a época do imperador Vespasiano, que começou a cobrar dinheiro. E o povo como reagiu? O povo tomou vingança atípica. E chamaram os banheiros Vespasianas. Então eu vou fazer número 2 na Vespasiana. E aí tomaram vingança atípica do imperador. Vespasiano era o pai do Tito, né? Que destruiu Jerusalém. E aqui vamos sair do espaço arqueológico, virar à esquerda e vamos ver uma inscrição muito importante que foi encontrada no teatro. Teólogos alemães do século XVIII que diziam que o Novo Testamento foi escrito no século IV, na época que o cristianismo predominou. Esse ceticismo cai no vazio com as descobertas arqueológicas. Simples. Inscrição de Erasto, Erastus Aedilit, aí, em que latim. era o tesoureiro da Foi cidade de encontrado em Roma. 1929, nas escavações. Aqui a parte interna do museu, aqui de Corinto. Um museu pequeno, mas tem coisas bastante interessantes que nós vamos mostrar para vocês, inclusive algumas inscrições importantes daquilo que foram tirando aqui da cidade de Corinto. Emprestaram pelo Museu Hebraico de Atenas. Menorás foram tirados e foram levados para o Museu de Atenas. O Museu Hebraico de Atenas. Ah, foi levado Emprestaram. pra lá. Olha só. Emprestaram para lá. As menorás. Essa é a comprovação da sinagoga, né? Dos tempos de Paulo. Sim, sim. Esse aqui, a inscrição acho que é do segundo século. Não, mas eu digo isso aqui. Então, é da sinagoga um pouco posterior, mas é por uma comprovação de que O tinha. problema é que foram achados no teatro, onde na Idade Média bizantina e otomana era um forno onde levavam mármores para fazer cal. E essa outra se salvaram porque foram achadas ali, embora não era ali a sinagoga. Sim. Eu tive na Isso Ucrânia. não ajuda a saber onde era a sinagoga. Entendi. Porque removeram uma... Eu tive na Ucrânia uma parte do piso das ruas da cidade que fizeram lá, e embaixo, olha, tudo coisa hebraica, tiraram das coisas que foram destruídas, foram usadas. Na Ucrânia, na Segunda Guerra. Em Lviv, Capacete coríntio. Júlio César, né? De fato, muito bem preservado, né? Tipo de escultura. Aqui nós temos uma das referências mais aqui, ó, o grande César Augusto. Esse imperador, exatamente na época do nascimento de Jesus. Esse é Júlio César. Esse é o César Augusto, que é na época do nascimento de Jesus, né? Até o ano 14, depois entra Tibério. E aqui, ó, uma outra De Gaio. Gaio César. Gaio César, que é nesse período, e ali eles mais complicados. Nero. Esse aqui, Esse foi? do ano 54 a 68. E aqui está muito bem preservado. Aqui partes da anatomia, anatomia da época, estudos da época,
com relação à ciência. Isso já na época de Paulo. Anuel, não fala M. Ah, Era tá Mateus. Mateus. Ah, não é. Não, pessoal, só pra gente assim se emocionar com a realidade, né? O que é legal aqui, eu vou dar a palavra pro Renato trazer uma coisa, eu queria lembrar para vocês o seguinte: a gente estava em Éfeso, e aí vocês fizeram a viagem, nós saímos de Éfeso. 1 Coríntios 16:8 está escrito, né? Que Paulo diz, vou permanecer em Éfeso. E aí você vê, você fez o caminho da carta, você chegou aqui, né? Então o início dessa igreja primitiva, dessa correspondência paulina, nós estamos, digamos assim, no centro, né? Então vocês viram ligações com Tessalônica, ligação com Romanos, né? No inverno do ano 56 para o ano 57, a gente tem a carta aqui escrita para os Romanos. Então você está aqui no centro, onde as coisas aconteceram, e você está fazendo a coisa aqui, a Bíblia em 3D, tá? Mas eu vou passar a palavra e depois a gente faz um desfecho, oração para o Renato. O Renato vai Eu trazer. acho que a minha voz vocês ouvem. Estão ouvindo? É bem... O meu tom é... Só fica pertinho disso aí, pega o microfone. Só ficar pertinho. Aí, ó. Já pega assim. Ó, já pega aí. Eu queria só lembrar a todos, alguns dias atrás, nós estávamos em Troade, vocês devem lembrar disso, quando Paulo teve a direção por parte do Senhor de passar a Macedônia. E ele assim o faz. Ele chega em Filipos, prega o Evangelho, é preso, sofre uma perseguição severa, e de lá ele vai para Tessalônica, onde nós iremos ainda. Lá em Tessalônica, talvez tenha sido o ponto, entre aspas, talvez mais bem sucedido de sua missão, e Paulo ganha um carinho muito grande por aquela igreja, tanto que quando ele chega aqui ele já escreve uma epístola para os Tessalonicenses. Mas ele é perseguido. De Tessalônica ele vai para Bereia, e os Tessalonicenses, ao descobrirem que Paulo estava em Bereia, enviam algumas pessoas lá, na verdade, alguns judeus, para que perseguisse Paulo. De lá ele vai para Atenas. E Paulo em Atenas prega também o Evangelho. Talvez não tão bem sucedido quanto Tessalônica. Na verdade não foi tão bem sucedido assim. Do ponto de vista humano, não foram muitos os que ouviram a mensagem e abraçaram a fé. Mas de lá ele vem para Corinto. E de certa forma, Paulo aqui chega talvez um pouco desanimado. O trabalho que ele tinha desenvolvido tinha sido um trabalho hercúleo, dificílimo, tinha sido preso, perseguido. E aí o Senhor diz a ele, fala com ele, olha Paulo, não temas, porque aqui há muitas pessoas, e eu estou parafraseando o texto, que fazem parte do nosso grupo, digamos assim. Paulo permanece aqui por 1 ano e 6 meses, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, e experimenta, num determinado momento, uma perseguição, mais uma vez, por parte dos judeus, e ali no Bema ele faz a defesa dele. O que eu quero tratar especificamente com vocês nessa breve meditação? O que me impressiona em Paulo é que, mesmo diante das dificuldades, ele não muda o discurso dele. Em Filipos ele prega o Evangelho, em Tessalônica ele prega o Evangelho, em Bereia ele prega o Evangelho, em Atenas ele prega o Evangelho, e ele podia chegar aqui e falar o seguinte, olha, deixa eu pensar numa forma, porque não está dando muito certo essa história não. Isso que eu estou pregando aqui está levantando um pouco de perseguição em alguns lugares, e algumas situações nevrálgicas têm se feito presente. Então eu acho que eu vou adequar, de repente contextualizar a mensagem. Está aqui o tempo de Apolo, de repente falar alguma coisa que possa agradar o coração dos corintos. Não falarei corintianos, dos corintos. Mas não é isso que ele faz. Você vai perceber em todas as viagens missionárias de Paulo, ele só tem uma coisa a dizer. Aliás, o livro de Atos nos mostra os apóstolos pregando somente uma coisa: Cristo e seu Evangelho. Que lição isso nos traz? E quais devem ser as aplicações disso nas nossas vidas? Diante de um mundo tão politicamente correto como o nosso,
onde nós temos sido desafiados pela sociedade a pregarmos um tipo de mensagem que agrade o coração das pessoas e as satisfaça em suas vontades e desejos, nós somos chamados a continuar a pregar e pregar o simples Evangelho de Jesus Cristo. Paulo esteve numa cidade complicadíssima, sofreu perseguição, mas era humano como eu e você somos. Mas ainda assim, ao ouvir a voz do Senhor, ele permaneceu firme, incólume, discipulando, ensinando, pregando, instruindo aqueles que o Senhor trouxe a ele, como diz o texto bíblico, que de fato eram muitos. Moral da história, eu e você, nesse mundo que vivemos, também somos chamados assim. Independente das circunstâncias, independente das situações, somos chamados a anunciar o único Salvador, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Agradecer ao pastor Renato e para o nosso desfecho aqui, essa mensagem pregada, ela vai se espalhar por toda a parte. E eu acho curioso, né? Aqui nós estamos na terra da tragédia e da comédia. E falando em tragédia, eu a vivi meio de perto depois que eu peguei o Covid e a gente passou, né, por tudo isso que a gente passou. E eu acho curioso porque uma das coisas que eu aprendi foi que a gente não tem controle sobre nada. E às vezes a vida surpreende a gente, e na verdade Deus surpreende, e Deus tem um senso de humor interessante. Eu acho que os gregos andaram copiando de coisas que vêm lá de cima, né? E essa realidade que a gente vê é o que Deus resolve fazer aqui em Corinto. Deus pega o sujeito mais judeu, ultra fariseu, para a cidade mais pagã, que não tem nada a ver, e ele deve ter pensado, Paulo, puxa vida, eu vim para o lugar errado, né? E Deus diz, olha, eu tenho gente, muita gente nessa cidade. No lugar de Paulo, eu diria, como assim, Deus? E o que é interessante é que através das coisas inexplicáveis de Deus, essa palavra que não pode ser negociada, essa verdade que o pastor Renato enfatizou, ela foi atravessando os diversos lugares da história. A gente não sabe, mas no 5º século depois de Cristo, através do cristianismo nestoriano, os chineses já ouviram o Evangelho. A coisa chegou na Ásia muito antes do que a gente imagina, e há elementos da cultura oriental antiga que têm raízes na presença judaica e no cristianismo antes do budismo, que chegaram lá, que atingiram China, Coreia, Japão. Isso atingiu o mundo romano, atingiu toda a parte, e um dia chegou na sua vida. Amém. Que coisa impressionante isso, né? E aí eu vou dizer a coisa, se Deus realmente tem um senso de humor extraordinário, é que um dia ele pegou o seu Luiz Saião no caminho e atingiu com a verdade. Então aqui eu queria hoje que a gente agradecesse a Deus de coração. Amém. Eu queria 3 orações breves, voluntárias, de coração, dizendo, Deus, eu sou um Corinto. Eu acho que eu nunca, pela minha cabeça, chegaria a esse amor, essa graça, essa verdade inabalável. E o Senhor me pegou, sabe brincar de esconde-esconde? Deus achou você. Você está aí, peguei. Agora, né, a gente foi achado pela graça de Deus. Então, 3 orações breves, depois Pastor Vu vai vir aqui. Eu quero que ele ore por nós. Mas Pastor Vu, vou pedir para ele orar em mandarim, para mostrar para a gente que essa palavra que se espalhou, ela vai do Oriente ao Ocidente, de toda parte. E nessa semana especial em que os gregos estão dizendo, né, que a gente vai dizer agora, Christos Anesti. Alithos o Kyrios. Vamos repetir? Christos Anesti. Jesus ressuscitou. O Jesus que atingiu os gregos, os europeus, a América do Sul, os brasileiros, os chineses, os japoneses, os coreanos, o mundo todo. O reino desse mundo se tornou do seu Cristo e ele reinará para sempre. 3 orações breves. E pastor, por favor, chega aqui e vai terminar orando por nós. Pai de amor, nós somos gratos por esse momento tão especial. Não temos palavras, Senhor, para agradecer pelo Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia. A Tua misericórdia que nos alcançou, Senhor.
depois de tantos anos, homens que arriscaram a sua vida, perderam a sua vida para pregar o verdadeiro Evangelho e que chegou a nós ainda nos dias de hoje. Muito obrigado, Senhor. Que sejamos sempre fiéis, que sejamos sempre realmente mensageiros dessas boas novas. Amém. A tantas pessoas que ainda vivem nas trevas. Amém. Obrigado por esse momento, esse dia tão especial. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, porque tu mandaste o teu Filho Jesus aqui para nos salvar, e também o apóstolo Paulo, que veio fazer aquelas cartas que até hoje, Senhor, tocam os nossos corações e aqueles que a ouvem. Nós te suplicamos, ó Pai, que esta palavra seja pregada mais e mais a cada dia. Amém. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Pai, nós te agradecemos realmente que um dia o Senhor nos achou, o Senhor nos alcançou e o Senhor nos deu vida nova em Cristo, Pai. E para isso, Senhor, todos nós temos que morrer naquela cruz com Cristo para ter uma nova vida, Pai. Que o Senhor complete essa obra em nós, fazendo morrer em nós tudo aquilo, Pai, que não te pertence, que não te agrada, porque a nossa vida é tua, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa bênção, Senhor, tão grande, Pai, que abriu os nossos olhos, Senhor, e nos tirou das trevas, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. 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 主耶稣，我们感谢主你从死里复活。我们来到了这个地方，是主你的仆人保罗所经过传福音的地方。他把福音传给当时的世界，也间接的传给了我们。一代再一代。 sempre escolhiam segundo 3 condições. Condição 1, alto para ver os inimigos de longe. Condição 2, não